Olá, seja muito bem-vindo ao projeto Organize o Seu Estúdio. Eu sou Sabrine Magalhães, fisioterapeuta, e ajudo a donos de estúdios de Pilates a organizarem a gestão rumo aos 10K de faturamento. Hoje eu vou receber a querida profissional de Pilates renomada Marjorie Mansur, onde a gente vai conversar sobre dicas, estratégias e insights para você se diferenciar no mercado do Pilates e ganhar mais clientes aí para dentro do seu estúdio. Então, se você está interessado nesse assunto, fica aqui até o final e envia aí no aviãozinho para as pessoas aí que podem se interessar por esse assunto. Essa live fica gravada, então parabéns para quem assistir também no gravado, para quem está priorizando conhecimento de organização, gestão, crescimento profissional para dentro do estúdio. E hoje a gente vai trocar justamente falando sobre isso, como se diferenciar no mercado do Pilates, como inovar para dentro do estúdio, como a gente pode levar o método Pilates, elevar o método Pilates. Então, essa troca vai ser muito bacana com a querida Marjorie, que tem muita experiência no mercado do Pilates, que tem cursos, mentorias e vai poder trocar e passar também a sua experiência, a sua vivência. E você que está assistindo pode tirar muitos insights para aplicar logo em 2022. Então, boa noite a todos que estão chegando. A Marjorie já está aqui, a gente já vai chamar. E antes de eu convidá-la para participar aqui com a gente, é importante a gente discutir assuntos de gestão, de organização, principalmente nesse ano de 2022, um ano tão inovador, um ano que vem cheio de esperança para dentro dos negócios, dos comércios, e um ano que levanta muita bandeira da saúde. Então, você, dono de estúdio de Pilates, use agora suas estratégias, use agora o seu conhecimento, busque informação para poder melhorar aquilo que não estava bom antes de 2022 aí dentro do seu estúdio. Então, ouvindo lives como essa, ouvindo profissionais que já têm experiência, como a Marjorie, como eu venho levando esse assunto aí há muitos anos aqui no Instagram, possam te ajudar com dicas e estratégias para você aplicar de imediato. Muitas estratégias você pode aplicar logo no dia seguinte. Não precisa de muito planejamento, muito financeiro. Às vezes são dicas práticas. Então é muito importante você estar presente, né, em papos como esse, para você levar isso para dentro do seu estúdio, para dentro da organização do seu estúdio. Boa noite a todos que estão aqui. A Marjorie já chegou, vou chamá-la para a gente poder trocar aqui. Se você já recebeu aí meu convite. Me dá um sinal aí se você já recebeu. Opa. Vou colocar a tela pro lado de cá. Isso. Não tô vendo meu computador. Boa noite. Boa Tudo noite. bem, Marjorie? Tudo bem, e você? Tudo bem. Primeiro, muito obrigada pela sua disponibilidade. Muito obrigada por você logo ter aceitado esse convite para a gente estar trocando assuntos tão importantes, né? Como diferenciar o nosso Pilates, como crescer na área do Pilates. E é um assunto que está em tão evidência, né? A área da saúde, o exercício, o movimento, cuidar do corpo. Então, que a gente possa ajudar os nossos colegas profissionais de Pilates a movimentarem os seus estúdios, trazendo inovação, trazendo mais vivências e experiências de profissionais tão renomados como você. Então, eu me sinto lisonjeada de estar aqui dividindo essa tela com você e tenho certeza que a gente vai ajudar os colegas que estão chegando aqui. Eu vou deixar você se apresentar e depois a gente dá seguimento aí à nossa live. Bom, primeiro eu queria agradecer o seu convite, pedir desculpas que você me mandou, eu fiquei de responder e demorei, que foi ali pertinho do final de semana que tinha o carnaval, mas deu certo, né? E faz tempo que eu não faço lives, estava morrendo de saudade, né? Então, obrigada pelo convite, né? Obrigada pelas palavras. E para eu me apresentar? Pois é, quem ainda não te conhece, né? Então tá, eu sou Marjorie Mansur. Nanu acabou de entrar. Oi, Nanu. Tem um pessoal aqui que já está entrando. Boa noite para todo mundo que está aqui, que vai assistir a live. Então, bom, meu nome é Marjorie Mansur, sou professora de educação física, não sou fisioterapeuta, como muitas pessoas acham, mas você não é físio, não sou físio. Sou publicitária também, então essa parte de gestão, às vezes tem algumas coisas que vêm da área da comunicação que vai ajudar, né, questão de marketing, a gente consegue ajudar. Boa noite, Paulo.
Sou formada em algumas escolas de Pilates. Minha primeira escola foi em 2008, uma escola contemporânea. Depois eu fiz uma outra escola que foi a TC Pilates. A primeira escola não vou falar o nome porque não tem mais a formação. Foi em 2015, talvez. Não, um pouquinho mais para frente. 2017, talvez. Daí foi a TC Pilates, que é uma escola contemporânea. Boa noite, só deixa eu mandar um beijo para minha aluna lá da Holanda. Cordélia, um beijo grande, obrigada por estar assistindo. A gente fez uma super aula hoje. Ninguém tem desculpa para não treinar, hein, gente? Fiz a formação com o Fernando Albernaz, que é meu professor. Fiz a formação clássica com ele, terminei ano passado. E eu tinha começado a formação na Uno Pilates em Portugal. Então, outubro, antes da pandemia, fiz dois módulos presenciais em Portugal e os outros dois foram online, então tem a formação também pela Uno Pilates de Portugal com Miguel Silva. E para quem me conhece, sabe que eu sou completamente viciada em estudar. Estudo 20 horas por dia, o resto do dia eu posso dormir e eu estou dando aula. E é isso. Nossa, muito bom. Muita experiência para trocar, né, Marjorie? Boa vontade eu tenho. Muito bom, muito bom. Obrigada mais uma vez aí pela sua disponibilidade. A gente sabe que a agenda é apertada. Hoje você acabou de dar aula aí, veio direto. Enfim, mas acredito que a gente tem muito a agregar aí aos colegas que estão aqui e aos colegas que também vão assistir no gravado, né? A gente vai falar aí, abordar sobre esse assunto tão importante como você se diferenciar como profissional, né? Você se diferenciar dentro do seu estúdio, você trazer elementos inovadores, né? Que possam aí movimentar a agenda do estúdio, que possam levar resultados aos nossos clientes, né? Aos nossos alunos, aos nossos pacientes, para nós fisioterapeutas. E como eu converso muito com donos de estúdios, eu vejo que esse ano de 2022 é um ano muito promissor, né? É um ano que a gente vê as pessoas voltando, né, ao normal, as pessoas que não acreditavam no exercício físico agora estão dando muito mais valor a eles. Então, cabe aos profissionais de Pilates, cabe aos donos de estúdio agora se munirem, né, de informação, se munirem de conhecimento, de inovação, né, para poder trazer essas pessoas para perto, né? Eu digo que se os donos de estúdio fizerem tudo que deve ser feito aí dentro da sua gestão, do marketing, da organização, não vai ter estúdio que vai dar conta da quantidade de clientes que a gente vai precisar ajudar, né? Precisar atender. E agora, como você colocou bem, não tem desculpa para treinar. O online está aí com tudo. Chegou para também ser mais uma inovação, né? Ser mais um braço. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, que você já iniciasse esse nosso papo falando sobre isso. Como você vê, assim, né? Dessa possibilidade da gente inovar o Pilates para dentro do nosso estúdio. Bom, eu vou ter uma opinião, não diria tanto quanto inovar, né? Eu trabalho muito com as redes sociais. O que eu vejo? As pessoas querendo criar algumas coisas que já existem trocando de nome, né? Então, hoje eu trabalho com a linha do Pilates clássico, trabalhei muitos anos com contemporâneo, não deixo isso de lado, foi uma escola que eu aprendi muito, mas existem ótimas escolas de Pilates contemporâneo, uma delas eu sou formada. A de Pilates clássico a gente não vê tanta modificação, só que o que eu vejo hoje, coisas que as pessoas falam que estão inovando e elas estão criando outra coisa. Eu não acho que esse seja o caminho, né? Então, quanto mais simples e mais eficiente for o seu trabalho, melhor. Então, você não precisa inovar, cada dia dar uma aula totalmente diferente. Você tem que ter resultado. Então, as pessoas se preocupam em criar 300 mil exercícios, quando se você pegar uma série, né, no match básico, que são 7 exercícios, se você fizer o aluno fazer aquilo bem feito, acho que praticamente metade dos problemas do seu aluno acaba. Porque ele vai ter força, flexibilidade, né, e a mobilidade ali com o controle. É o que a gente precisa na nossa vida. Então, os estúdios têm que pensar, será que eu preciso inovar realmente ou eu preciso melhorar a minha base? Porque do mesmo jeito que entrou esse online com força total, que abriu as portas para todo mundo, né, para quem é dono de estúdio ou para quem não é dono de estúdio, muitas pessoas que às vezes por um bom marketing venderam um curso, só que um curso que não tem profundidade.
Não tem Então base, as né? pessoas não têm base. Então elas estão vendo mais do mesmo, não estão entendendo nada e ficam comprando conteúdo sem digerir que é a coisa mais básica do método, né? Tem que ser algo que funcione. Não é o aluno, né? Eu faço parte de alguns grupos de WhatsApp, como vários de nós aqui devem estar. E esses dias, o aluno quer que eu faça isso, 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 falou que eu tenho que fazer massagem assim, assim, assim. Daí o pessoal começa, essa pessoa, né, recebeu o aluno, falou assim, ainda bem que ele não ficou, porque assim, eu vou trabalhar do jeito que eu aprendi. Quem é o aluno Lógico. para me dar aula, né? Então tem Sim. coisa errada. Mas quando o aluno vem com essa posição, com certeza ele aprendeu isso em outro estúdio. Então, a gente tem que tomar cuidado com a questão de inovar demais algo que você nem conhece. Então, E a gente perder tem a que base, ter, né? Perder a perder a essência, né? base. O método Pilates, seja ele no clássico ou no contemporâneo, você tem que se formar numa boa escola. Independente qual que seja, você tem que ter uma boa escola. A partir do momento que você faz um bom trabalho, os alunos vão atrás de você. Você não precisa correr atrás de aluno. Parece besta, é simples e é assim. Quando você faz um bom trabalho, o seu nome vai se fazer. Então eu não preciso ficar, obrigada, Nano, a base, né? A Nada, é base a é tudo. base, é o classicão. É o clássico, o do Não completão. é? Um ótimo curso para quem É o quiser alguma cara, é o cara indicação. do clássico. O Nano é gente boa, ele sabe Obrigada que eu pela gosto demais participação dele. na live. Então, assim, não adianta ficar criando. Eu já fiz várias criações doidas, não me arrependo, só que hoje eu não chamo aquilo de Pilates. Simples assim. Hoje o básico bem Talvez feito, essa eu vou ler. seja, talvez não, né? Essa é uma alternativa, né, Marjorie, para as pessoas que Sim, querem, de repente, né, movimentar o seu estúdio, trocar o nome, colocar outra modalidade, né? Então, pode colocar. Assim, o estúdio é seu, você faz o que quiser, só que dá outro nome. Isso a gente fala em várias lives, todo mundo levanta esse ponto. Né? Então, eu vou até ler uma mensagem de uma amiga minha que se tornou uma aluna. Ela escreveu assim: Oi, lindona, queria te agradecer pelo excelente trabalho que fez no meu corpinho ontem. Ela faz aula comigo, fez uma aula de reformer. Quase acabou comigo, mas fiquei super bem. Tive uma noite deliciosa, dormi super bem e acordei bem disposta. Não sei se já te falei, mas tenho acordado de bruços e não sinto dor na lombar. Sei que tenho muito a melhorar, que às vezes bagunça na sua aula, mas obrigada por não desistir de mim. Amo você. Então, assim, que aula que eu fiz para ela? Eu não fiz massagem, eu não fiz nada. Ela só a fez fase um do reforma. reformer básico para o intermediário. Qual que é o diferencial? Às vezes a forma que eu vou conduzir o corpo pode ser pela minha fala, pode ser por um hands-on, né? Pode ser a condução, acho que vai fazer a diferença na melhor execução do exercício. Isso pode ser o seu diferencial. Então, se você trabalha ao vivo lá com o seu aluno, com o seu paciente, às vezes se você tem, oh Marina, minha querida, a gente se vê em breve, Marina é muito querida. Às vezes uma boa condução vai ser o diferencial para aquele outro professor que divide talvez o estúdio com você, às vezes pode ter a mesma formação, só que a forma que você vai conduzir, a forma que você vai orientar o aluno faz com que ele sinta o exercício no corpo e tenha melhores resultados. Às vezes o olhar que você tem sobre aquele corpo vai fazer que o exercício que você prescreva, né, vamos entender aqui todo mundo falando de pilates, não de treinos funcionais ou criações em cima das máquinas, independente da formação que você tenha. Às vezes o repertório de exercícios que você escolhe para aquele corpo vai ser mais eficiente. Isso, infelizmente, hoje é diferencial, mas teria que ser o básico, o bom professor. Ele não precisa ficar batendo palma, se vestir de tudo que é jeito, chamar atenção, quando o destaque da aula tem que ser o próprio aluno. Se ele vai dar uma aula online, como a gente não consegue tocar, né, a gente não é touchscreen aqui, você tem que ter um repertório muito vasto. E aí você vai precisar um pouquinho de criatividade às vezes, para pegar o que você tem em casa, que nem todo mundo tem estúdio, ou quase ninguém tem estúdio para usar em casa, né? Corrigindo a minha própria fala. Para, à distância, você conseguir tocar o corpo daquele aluno com a sua fala. Então, acho que num primeiro momento, o diferencial às vezes tem que ser o básico. É o fazer um trabalho bem feito. E complementando o que você está falando aí, até complementando a mensagem que você leu,
o diferencial pode ser exatamente esse retorno, né, que essa aluna sua te deu. Então, é você saber usar também esse retorno, né? Você saber divulgar, mostrar o resultado e também divulgar o resultado, né? Até para poder Sim. atrair outras pessoas que têm interesse. Então, o básico funciona, você levantar essa bandeira, mas você também ser um profissional diferenciado que mostra o resultado, que compartilha o resultado dessa pessoa para outras pessoas também, né? Eu vejo muito os profissionais de Pilates, os donos de estúdio, focando somente em quatro paredes ali, né? Esquecendo do marketing, né? Então, se ele trabalha e garante um trabalho bem feito, se ele trabalha e garante uma base, como a gente está falando aqui, que ele, né, promova resultados bons e também saiba vender esses resultados, né? Como você que vendeu esse feedback dela, que é A propaganda excelente. é a alma do negócio, não é Então, e assim? a gente esquece isso, né? Então, talvez aí tá o diferencial, né? É você não ir para o Instagram, não ir para o Facebook, vender somente o seu Pilates, vende o seu resultado, né? E aquela pessoa que está passando ali, que está procurando, ela nem às vezes sabe o que é Pilates, quanto mais Pilates clássico, né? Então eu vejo Assim, isso as como um pessoas erro que às são do vezes. meio, às vezes não sabem o que é Pilates, professores têm divergências do que é o Pilates. Imagina Sim, quem não é da área, né? justamente E porque essa, mistura, né? Justamente porque não tem a tal sim, base tão sólida, né? Mas o e marketing é super importante nisso, nessa diferenciação. E talvez essa venha questão, daí a palavra inovação, né? Que eu acabei sim. levantando aqui no começo. É você ser um estúdio diferente no sentido de mostrar resultados, no sentido de ir para a rede social ou ir para a sua ferramenta de trabalho para poder também divulgar, né, o que você faz. Sim, você fez eu lembrar quando eu estava na faculdade, na primeira faculdade, na aula de marketing, o professor falou o que que é marketing, né? Todo mundo ficou com aquela cara, ele quebrou a palavra, né, em inglês, é ação no mercado. Isso é o marketing. Então a gente tem toda aquela parte do professor que a gente conversou agora, mas não adianta fazer o melhor trabalho se ninguém sabe. Então, eu tenho uma querida, que é a Tatiana Marques, que faz toda a minha mentoria de gestão de marca e tudo mais, né? Que é a minha mentora nessa parte de organização mesmo. E 1900 e Guaraná com Rory, ela falou, o que, que você quer fazer? Eu falei, queria tanto dar aula para professores, queria dar workshop. Ela falou, então, mas não está aqui na bio, tô falando coisas de 6, 7 anos atrás. Ela falou, se você não fala, ninguém vai saber. Então, não adianta você fazer o melhor trabalho, né, puxando esse gancho, se ninguém sabe. Se os seus alunos, por si, fazem a sua propaganda, ótimo. Você vai conseguir atingir, né, se você trabalha presencial, você vai conseguir atingir as pessoas que estão ali, que são potenciais físicos do seu estúdio. Só vou parar para mandar um beijão para a Erika Almodóvar, uma super querida professora, que tive a oportunidade de encontrar algumas vezes e eu vou encontrá-la novamente nos congressos que a gente tem esse ano. E, bom, essas pessoas que fazem a sua propaganda, eu brinco que eu tinha uma aluna que eu falava, não preciso nem de cartão de visita, eu levo você. Porque ela fazia a minha propaganda inteira. Mas para pessoas que trabalham não só no presencial quanto no online, que é o que acontece com muitos de nós, se você não tem uma boa ferramenta divulgando o seu trabalho, ninguém vai saber, né? Então, acho que foi hoje ou ontem, alguém que produz conteúdo me marcou para ter ideias de publicações do feed. E assim, tudo bem, pode me marcar à vontade, não é esse problema. Mas aquele post não era para mim. Não que eu não precise de dicas, não é isso. Mas falava, fale sobre os princípios do Pilates, dê dicas. Eu não vou lembrar exatamente, mas quando você for fazer essa ação no mercado, você tem que saber, principalmente, o seu diferencial é saber com quem que você fala. O meu perfil, ele fala com instrutores. Eu tenho alunos normais que a gente brinca, por mais que nenhum aluno seja normal, né? Porque eu falo, cada professor tem um aluno que merece, eu já não sou normal, então os meus alunos também não são. O meu Instagram é voltado para profissionais. Por quê? Eu tenho a minha questão de workshops, eu tenho os meus livros, ok. Não adianta eu querer vender, divulgar algo para alunos finais, não é o meu objetivo. No estúdio, no Instagram do estúdio,
é um Instagram voltado para consumidor final, aluno. No perfil do estúdio que eu trabalho, no Estúdio Baquedano, as postagens são de alunos. Porque eu tenho que saber com quem que eu falo, o que que eu falo e para que eu falo. Senão, se tiver um ruído nessa comunicação, eu não vou vender meu trabalho, eu não vou ter um diferencial, né? Eu vou estar conversando sozinha, como várias pessoas no marketing fazem, marketing errado. Então, você precisa ter um bom trabalho, você precisa comunicação, comunicar a sua ação. E assim você vai ter um bom retorno. Né? E uma coisa que eu aprendi com a Tati, tudo que você fizer, nunca mostre para sua mãe, que você sempre vai ser a coisa mais linda da mamãe. Então, mostre para alguém que te dê algum feedback, às vezes que você não quer ouvir. Porque às vezes pode ser a opinião de uma outra pessoa que vai te mostrar, olha, aqui é a chave que você pode mudar e vai melhorar o seu trabalho. Muito bom. E pode ser a sua aluna fidelizada que pode te dar esse feedback. Porque essa é aquela que está com você dentro do estúdio, essa é aquela que está seguindo o seu método, que tem o resultado, que quer o seu bem, que quer propagar o seu trabalho e ela vai te dar o feedback. Sim. Eu já passei por isso aqui dentro do meu estúdio. Eu já tive alunas também do curso de gestão que já usaram essa estratégia, né, de antes de implementar alguma ação, chamar 1, 2, 3 alunas fidelizadas lá e mostrar para elas. E aí tem retornos fantásticos. Mas chame também pessoas que não gostam só de você, né? Chame pessoas que vão falar a real. Mas essas fidelizadas, elas têm intimidade para chegar e falar. Sim, não conectou. Só que chame também alguém que não é... Neutro, né? Então, que às vezes tem uma opinião que às vezes quem é mais encantada pelo seu trabalho, às vezes não vai enxergar. Vai ver só o lado bom, né? A gente teve essa vivência aqui com alunos do curso e eles tiveram bastante feedback, até negativo, de falar, não, para mim não conectou, acho que assim não seria bacana. E aí aconteceu do dono do estúdio refazer e tal a ação. Mas isso que você também comentou do marketing, a gente vê muito o profissional sem diferenciação, né? O profissional fazendo igual, né? Copiando, o profissional... tá todo mundo fazendo aulão. Então também vamos fazer. Tá todo mundo trabalhando só com match. Então também vamos trabalhar só com match. Ou seja, vira aquele estúdio igual a todos os outros, né? Vira aquele profissional que fica sem posicionamento, sem diferenciação. Então, eu sempre também costumo falar com os meus alunos. Eu falo, bom, olhe o que o seu colega está fazendo. Eu não gosto de chamar de concorrente. Olhe o que o seu colega está fazendo e faça diferente dele, exatamente o oposto. Se ele está trabalhando com match, você vai realizar outra campanha. Você vai começar a colocar post no Face, no Instagram, no Reform. Se está todo mundo fazendo aulão na praça, você vai para outro lugar. Então, assim, mais o que a gente vê é o profissional sem essa diferenciação, né? Tá todo mundo fazendo, vai lá. Tá todo mundo postando exercício de match, então eu vou lá e posto também. Ou seja... Aí é mais um, né? E aí fica muito mais difícil você sair do bolo, né? Você sair da caixa, né? Aí a questão da criatividade a gente tem que parar e pensar, né? Então a gente vai falar de Pilates. Eu não preciso ser criativa dentro do método, mas eu preciso ser diferente na forma de divulgação para atingir o público que eu preciso. Total, é a gestão do seu negócio, Então, né? Lembro que no começo de pandemia... Como a gente comentou no começo, né? Nunca perder a sua essência, Sim. O seu real serviço, né? A sua real prestação de serviço. Mas a estratégia que você vai vender, que você vai divulgar, a forma que você vai gerir aquela ação, enfim, isso tem que ser criativo, né? Isso tem que ser diferente. Senão não vai conectar com as pessoas que estão precisando, né? Porque você pega começo de pandemia, todo mundo resolveu fazer live, mas era assim, quem nunca fez live e quem já fazia, né? Exato. Tem problema fazer? Nenhum. Mas teve época que eu lembro que eu tava fazendo acho que era o Onde Vira. 2020, né? Lá no comecinho. Onde Vira ou Se Mete Comigo? Acho que foi o Se Mete Comigo. Às vezes, era tanta gente conectada que a gente caía da live. Porque dava 8 horas da noite, todo mundo fazia live. Né? Quando eu olhava assim, eu em cima, assim, tinha mais de 20, né? E daí, assim, não tinha nenhuma graça, era live toda hora. Daí, a gente começou a fazer aulas para vender, entre aspas, né? Enquanto a gente não tinha espaço físico, e tinha outros que davam aula de graça. Tem alunos que falou, olha, que ele está fazendo de graça, eu não vou pagar a sua aula. Tive amigos que falaram isso. E o que acontece?
A hora que você vai barganhar preço, esquece, o aluno te vê como uma cifra. Ele não vê a qualidade. Então, assim, você tem que saber o seu lugar no mercado, o seu diferencial, se você não tem diferencial, né? Olha, tem que ser totalmente diferente. Não, você tem que mostrar as suas qualidades. Você não precisa diminuir a qualidade do outro. Tem lugar para todo mundo, tem lugar para todo mundo, né? A Terra é muito bem habitada, então tem gente Nossa, nos 4 cantos do total. mundo, tem brasileiro em qualquer canto do mundo, então você consegue dar aula se você não fala outras línguas, não tem problema, né? Então você consegue se ajustar. Tem que ter boa vontade e tem que estar a cara para bater, né? Não é fácil. Você precisa de tempo, você tem que pôr a mão na cabeça, vai ter que pensar. Se você não consegue pensar sozinho, então pode fazer um programa de gestão aí, que você falou até que tem um programa de gestão. Então, assim, se Total, você não consegue, procura ajuda, né? Só deixa eu mandar um total. beijo para minha prof, Aninha Karlovic. Beijo no coração. Pronto. Marjorie, eu recebi uma mensagem ontem de uma aluna minha também do curso. Ela dizia o seguinte: ai, Sabrine, tá tendo muita procura. Eu tô recebendo muita ligação, o estúdio está recebendo ligação por direct. Estou tendo muita procura agora depois do feriado do carnaval, mas eu não sei o que acontece. Eu passo o preço e a pessoa não fecha. Enfim, ela mandou esse áudio assim. E aí eu quis trazer para cá agora para complementar o que você falou. Bom, uma coisa é você ter o seu preço, ter o seu trabalho, né, agregando valor àquele preço. Você tem que manter aquele seu posicionamento, né? Não vai abaixar porque o estúdio do lado está abaixando. E eu penso que nós temos duas métricas para a gente avaliar. Fica aqui até de dica para os colegas aí que têm estúdio de Pilates. Duas métricas para a gente avaliar e se tornar também diferente. Uma é quando você não tem procura. É quando aquele profissional não recebe uma ligação, não recebe mensagem ou diminuiu, ninguém procura para saber preço, ninguém quer agendar. Isso é uma métrica. Aí a falha está no marketing. É esse profissional sendo igual a todos os outros, ele não está sabendo que canais de comunicação ele deve, né, se comunicar. Eu, por exemplo, dentro do curso, eu ensino 20 canais de comunicação. A gente acha que só tem o Instagram hoje, né? Mas eu ensino 20 e aqueles do passado. Por que a pessoa vai deixar de fazer, né? Então, esse é uma primeira métrica que eu vejo, um primeiro indicador. E o segundo indicador é você ter as mensagens chegando, como o caso dessa aluna, e não ter o fechamento, né? Não ter o serviço agendado, né? Seja a aula de Pilates e seja a sessão de Pilates, como no caso do fisioterapeuta. Aí o problema está na venda. Então, assim, enquanto esse profissional de Pilates, esse dono de estúdio, esse profissional que está na secretaria, na recepção, né, atendendo essa pessoa que quer Pilates, enquanto ela não se munir de informação, tanto para divulgar no marketing, para ser diferenciado no marketing, quanto para poder aprender técnicas de vendas, vai continuar na rodinha do rato, né? Que é o que eu falo, são aqueles profissionais de Pilates que trabalham de 7 horas da manhã às 7 horas da noite, fazem o seu melhor, mas não ganham dinheiro. Chega no final do mês, continua no aperto, né? Chega no final do mês, está com contas tudo apertado. Então, é o que você falou, é colocar a mão na consciência e entender, onde está o meu problema? Eu não sei fazer gestão, eu não sei dar aula, eu não sei passar o resultado para o meu aluno, eu não sei vender o feedback que ele está me dando, então vamos, né, fazer diferente em 2022, né? É deixar essa mensagem Então, também para as primeiro, pessoas. a pessoa tem que fazer essa análise, né? Todo mundo, até quando você me mandou mensagem, falou, é de gestão de donos de estúdio. Eu falei, Aí então, você, eu não quero ser eu não dona de sou dono estúdio. de estúdio, né? Aí você falou, não tem problema. E as pessoas, como que você não tem estúdio, né? Eu não tenho porque realmente eu não quero. Eu não, Claro, eu não me vejo, né? Meu marido é administrador, eu poderia colocar um estúdio na mão dele e ele total. administra. Eu me vejo enquanto professora. Eu gosto de ser Instrutor é professora. perfil, né, Sim, Marjorie? É é identificar meu isso aí, né? perfil. Daí eu trabalho no estúdio da Fernanda Baquedano, minha chefinha, e lá eu dou todo o suporte como se eu fosse a dona do estúdio. Só que, claro, ela é a dona. Então, assim, planilha financeira eu que faço, a divulgação do estúdio eu que faço, eu tomo conta do Instagram, né? A gente faz aquele meio termo, vê as coisas que estão precisando, eu faço meio que um administrativo ali. E eu brinco com ela que eu sou a empreguete, a secretina dela, né? Então, assim, eu sei que eu não sou boa para levar à frente no estúdio, Sim. mas eu consigo auxiliar. Então, eu sei os meus pontos fracos.
Ah, na hora da venda, o aluno vai, eu queria fazer uma aula experimental. Então, a gente tem uma aula avulsa, a gente não tem aula experimental. Sim. Porque se aquele aluno está afim de preço e fazer aula de graça no estúdio, ele já não entra. Porque o perfil do estúdio é classe A, Não é AB, preço, né? E tá tudo não é bem também para preço. quem quer se posicionar com preço, Mas né? assim, eu posso, e eu indico outros estúdios de pessoas, né, de amigos, que você falou que não gosta de falar concorrente, são parceiros. Tem Sim, estúdios que trabalham com mais pessoas, e eu falo, olha, se para você esse perfil não dá, procura fulano de tal, eu indico para outros estúdios, porque aqui, pelo menos, né, a gente tem uma amizade muito legal. Eu tenho amigas sim, que são donas de estúdio, olha, eu não tô com vaga, você tem, ó, procura essa pessoa, vê se dá, vê se é o que você está procurando. Às vezes a pessoa, ela não quer ficar ali num pilates, ela quer fazer outras coisas, quer fazer um funcional junto, daí assim, onde eu trabalho não vai ser a função. Então vai sim, procurar aquele lugar que é o que você precisa. Então o que acontece? O profissional, ele tem que saber quais são os déficits que ele tem, se é na comunicação do aluno chegar, ou de é quando ele passa para o aluno. Está o ruído na comunicação, por quê? Ele não consegue chegar até você, ele não sabe que você existe, e ele não sabe o que você pode oferecer, é a comunicação externa. Ou quando você vai passar, ele não entende. Dois problemas. Olha, ele chegou até você, você passou, só que a sua aula não foi legal. Então não é problema da comunicação, aí vai ser o problema do básico. o Né? Eu vou técnico, relembrar né? quando eu estava. Quando eu vou relembrar quando eu estava na faculdade de publicidade, numa outra aula, e a gente tinha que fazer uma campanha para botijão de gás. Eu sou velhinha, né? Então não era gás encanado na época. E daí a professora, nunca mais esqueci, eu já até falei isso em outras lives, numa outra live que eu fiz. A primeira coisa que ela falou: ninguém venda segurança no bujão de gás. Você concorda com isso? Não Eu vender não posso segurança. vender. Não, eu não posso vender um botijão de gás falando, olha, ele é seguro, ele não vai explodir na sua casa. Porque isso é o mínimo que a gente espera de um produto. É o básico. Imagina, assim, é o mínimo do mínimo. É como Então, você vender o você carro sem as rodas, né? é isso. Que Então, você inclusive tem ser um muito excelente curso, né, que dá bônus às rodas, mas aí é. E a é a direção, né? mesma Se você coisa comprar você tudo vender o naquela botijão, época. vender a segurança do botijão, né? Sim. Então, assim, você ser um bom profissional é o mínimo. Senão não funciona. Para que eu vou procurar um profissional medíocre? Né? Desculpa a palavra. Para que eu vou procurar Sim, uma pessoa assim? Então eu vou procurar outro. Né? Porque assim, as pessoas, a gente lida com a saúde das pessoas. Né? Quem é fisioterapeuta ainda tem aquela coisa, o médico mandou. Às vezes o médico nem sabe o que é muito, Pilates e o médico muito. manda. As pessoas vêm muito debilitadas. Às vezes essa pessoa tem que fazer uma fisioterapia, uma reabilitação. Né? E quem trabalha com Pilates reabilita sim, mas Pilates é uma atividade física intensa. Claro que tem as suas variações, não é um método tão fechado assim, todo mundo tem espaço. Mas às vezes a pessoa, sei lá, é um pós-cirúrgico que ele tem que passar pela fisioterapia, ter alta de uma cinesioterapia, né, para depois entrar no Pilates. Então, assim, ser Cabe um ao bom profissional profissional, manter todo esse posicionamento, né? E não sim. Então, se render, né? mas o médico mandou, eu tô precisando de aluno desesperadamente. Daí vai ser uma outra questão. Você vai precisar se reestruturar para ver os seus pontos fracos e para tentar melhorar. Você não consegue, mais uma vez, fazer isso sozinho, peça ajuda. Não para os universitários, agora você tem que pegar um profissional, né? Exatamente, mas é isso, é você manter o seu posicionamento, né? Como a gente falou anteriormente, tanto no preço, quando a pessoa vem se queixando, né, ou não está preparado para pagar aquilo, você vai se manter, né, firme enquanto profissional e vai encaminhar, se você conhecer, como você mesma colocou. E também manter o seu posicionamento com o seu método, né? Com a sua técnica, né? Com a sua base. E aí manter a sua integridade, a sua ética também, né? Mas eu vejo também muitos colegas com falta de processos, né? Processos, como você colocou, tanto no processo da chegada desse cliente até você, quanto o processo dessa permanência desse cliente e também o pós, né? Que é você ter deficiência, por exemplo, na sua conduta, né? Na sua terapia, né? Na sua aula.
Então, são processos. Cabe ao dono de estúdio, ao instrutor de Pilates, identificar, porque aonde está a falha, onde está a dificuldade, né? Se é na parte do marketing para a chegada de novas pessoas, pause agora e procure alguém, uma mentoria, uma gestão, um profissional para atender. Se é o processo de fidelização do cliente, manter o cliente por falta de técnica, procure mentorias, porque, de novo, eu volto a falar. As pessoas, elas estão na rodinha do rato. Passaram-se 2 anos de pandemia e poucos são os profissionais que caíram na real, que precisam se diferenciar. O Pilates de hoje, né? O exercício de hoje não é o mesmo de anos atrás. Até o próprio match. A gente consegue, você que fala muito bem e sabe muito bem da base do Pilates match, do clássico, a gente dá aula em solo, a gente dá aula em dupla, a gente dá aula em trio, né? E você consegue administrar. Então, mas para isso a gente precisa aprender, né? E tem profissionais que estão aí na mesmice, na rodinha do rato, continuam atendendo, de repente, poucos alunos, por falta de experiência, por falta de prática, né? Inclusive, queria até que você falasse, Marjorie, como que você trabalha hoje? Você trabalha ao lado, um pouquinho até para servir de exemplo para as pessoas que estão assistindo a gente aqui no ao vivo e também para os que estão no gravado. Bom, hoje eu tenho uma turma de Match Pilates, que é uma turma que está comigo, que elas se formaram em todas as escolas comigo desde 2008. É uma turma que eu posto geralmente de manhã, elas fazem aula comigo diariamente, às 9 da manhã. É uma turma de senhoras, né, que elas começaram por volta dos 60 anos, hoje a média delas é de 70 a mais. Legal. Tá? Deixa eu só mandar um beijo para a Lélia, uma outra querida aluna que está aqui. Bom, eu tenho essa aula às 9 horas da manhã, que é de solo. Terça e quinta elas fazem solo, segunda, quarta e sexta é alongamento, eu dou facial fitness, é um treino de segunda a sexta. Antes da pandemia, eu tinha em média 20 alunos na sala. Então, é uma turma que está comigo há mais de 10 anos. Então, elas foram acompanhando todas as minhas mudanças, o meu entendimento no método. E desde que eu comecei a estudar o Pilates clássico, né? Comecei em 2015 e cerca de 3 anos, né? Eu venho me dedicando mais do que profundamente no clássico. Eu me emociono a ver o quanto que elas evoluem, mesmo tendo passado tanto tempo, né? Numa outra forma que eu trabalhava, para a forma e melhora, você vê uma coluna mobilizando, uma coordenação melhorando, então eu tenho essa aula em grupo, que é super desafiador, né? O que eu tenho? Eu tenho elástico, porque eu tô colocando elástico, não vai ser Pilates clássico? No meu ver, eu faço toda a construção do método. Às vezes dou aula numa cadeira lá, porque é o que eu tenho para essa turma, né? Na aula de Pilates, geralmente dou aula para 8, 10 pessoas. No estúdio da Fê Baquedano, que eu trabalho, o perfil lá é de personal. Então, sou eu e um aluno, que vai ali, ó, judiar, que nem a minha aluna que eu li a mensagem, né? Que eu vou tirar o couro para fazer a aula, e eu vou tirar o melhor dela, antes, durante e depois da aula, né? Aquela coisa de espremer mesmo o suco. E no estúdio da Fê a gente ainda mantém, porque quando eu trabalhava num outro estúdio, quando eu ainda estava na aula na linha do Pilates Contemporâneo, em 2000, não vou lembrar o ano agora, acho que há uns 4 anos atrás eu pedi demissão do estúdio, em setembro, outubro, daí eu me dei férias até dezembro, daí eu voltei e comecei a trabalhar com a Fê, né? Tem isso uns 4 anos. E daí eu falei pro dono daquele estúdio, você fica tranquilo, eu não vou levar aluno nenhum para lugar nenhum, porque eu não vou para lugar nenhum. Só que depois os alunos descobriram onde eu estava. Então assim, eu fiquei 3 meses sem dar aula em aparelhos, não falei para ninguém. Então os alunos descobriram onde eu estava e foram fazer aula comigo. Então eu permaneço com uma turma de 3 pessoas fazendo aula, num kit de aparelhos, né? Então assim, essa aula para mim ainda desgasta, não vou me desfazer dessa turma, né? Hoje, o que eu agradeço muito a questão de ter feito uma formação em contemporâneo é a questão da gente se virar com o que a gente tem. Né? Então, eu acho isso muito bom. Até estava falando com a Gabi do Palco Pilates, essa questão, né, que ela também tem uma formação
contemporâneo e também tem a formação clássica, eu falo, eu gosto muito da parte do clássico, não estou do contemporâneo, eu não estou falando que o clássico não tem isso. Mas às vezes você se virar com qualquer aparelho. Eu dou aula para professores, né? Minha outra forma de dar aula é aula online para professores e para alunos normais, né? Mas a aula para os professores não são todos os meus alunos. Eu acho que nenhum dos meus alunos tem equipamentos clássicos no seu estúdio. E daí, eu tendo toda essa vivência de contemporâneo, eu falo, olha, acho que a mola é mais ou menos essa, essa e essa. Então, a gente, né, tem como trabalhar. Então, o que eu trabalho hoje? Eu trabalho com aula em grupo, e grupo de verdade, fazendo match, e todas as minhas aulas e a coisa que eu fico mais orgulhosa do mundo. Olha, esse daqui não é igual aquele lá? Dessa falta chorar como uma boa canceriana. Minha maior parte são de alunos individuais, no presencial, no estúdio. Eu tenho uma turma, né, que eu trabalho com a T3 no Kit, e as minhas aulas online. E fora isso, eu tenho os cursos que a gente viaja por aí falando com professores. Hoje, eu trabalho com isso. Muito bom, Marjorie. Eu já fiz um curso seu, um workshop de trilhos em Santa Catarina, em Florianópolis. Num congresso. Você no estúdio da Roberta e da Ana. No congresso? Foi num congresso da Amanda Braz. Ah, tá. Acho que a gente conversou bastante, então. Agora, falando disso, veio um insight. Tem 4 anos e meio. Falar o ano. Tem 4 anos e meio. Sim, foi na Praia Mole, acho que a gente conversou bastante. Isso mesmo, Praia Mole. E lá foi um workshop curtinho, porque aquele curso ele tinha duração de 8 horas, acho que eu tive 1 hora para falar algumas coisas. Eu lembro que você falou, eu acho que a gente teve um pouco mais de 1 hora, mas eu lembro que você falou que o curso era bem mais completo. E você comentou aí quantos braços, né, Marjorie? É aula em grupo, é aula individual, é aula nos equipamentos, é aula online. Olha como o profissional de Pilates pode se diferenciar, né? Se ele tiver boa base, se ele tiver bom conhecimento, né? O quanto ele pode variar, né? Quantos braços ele pode ter. E, claro, né, com toda a bagagem técnica e também com bagagem para administrar tudo isso, né? Para divulgar, para poder captar, para poder aumentar seu financeiro. Então, eu quis que você trouxesse, né, a forma que você trabalha, porque a gente também vê os colegas meio que na caixinha, né? Eu até ensino aos alunos, eu falo, bom, você quer aumentar o seu faturamento, mas você tem aula em grupo? Ah, mas eu não sei dar aula em grupo, então busca conhecimento para aprender a dar aula em grupo. Se você quer aumentar o seu faturamento, se quer aumentar o seu salário, mas não. Fica ali atendendo 3, 4 pacientes naquele kit ali, que não tem nada de errado. No meu estúdio também tem o kit de aparelhos, então agora que eu estou começando a minha duplicação, mas a gente precisa sair da caixa, né? Precisa entender que existem outras possibilidades, né? Às vezes eu converso com donos de estúdio e ele fala, eu queria aumentar meu faturamento, eu queria aumentar a minha agenda. Eu falo assim, você atende sábado? Seu estúdio abre sábado? Ah, nem pensar, eu não aguento mais trabalhar sábado. Contrata alguém para dar aula só de grupo aos sábados. Por que não? Né? Então é abrir a cabeça, é ser diferente, é fazer essa diferenciação. Então, esse é o foco dessa base, dessa live, né? Desse papo. É você abrir a sua mente para outras possibilidades. Eu ainda vejo colegas de Pilates falando assim, mas graças a Deus que acabou o online. Eu falo, ok, tudo bem, para você não se adaptou, só que o Pilates online sempre existiu. Você que tem aí muito conhecimento com o pessoal de fora, sabe que isso já acontecia lá fora. Então, foi um braço que nos foi apresentado aqui, por que não a gente abraçar isso? Então, o dono de estúdio que não gosta do online, contrate profissionais para trabalhar para ele. Então, assim, né, o céu é o limite, principalmente quando a gente fala de online, né? Você pode ter milhões de turmas, é só ser diversos profissionais. E, claro, profissionais competentes, né? Que saibam administrar isso, né? Quando você vai para o online, né? Você sai daquela soma e você multiplica. Você cresce exponencialmente. Se você gosta de dar cursos, você pode montar um curso que ele seja fixo e as pessoas entrem em contato, né? Que eu tenho alguns cursos online. Então, as pessoas podem entrar em contato e você não precisa ficar dando aquele curso presencial. Eu dou curso presencial
mas eu tenho alguns formatos online de outros, então me facilita. O E ao que vivo as e pessoas... gravado, né, Marjorie? Sim, ao vivo você pode fazer, né, juntar uma plataforma Zoom e fazer um workshop, você pode ter o curso gravado, né? Então, as pessoas, elas precisam entender, né? Eu não dou mais curso de mentoria, eu tive 2 turmas na pandemia, bem cheias, que era assim, desde o processo de informação, transformação de conhecimento, como você estudar, né? Foi um processo muito grande, até como você lançar o seu próprio curso. Eu tive 2 turmas de mentoria, não abri mais e não vou abrir mais turmas assim. Mas eu lembro que nessa mentoria que a gente conversava, eu não aguento mais trabalhar. Então, assim, tem uma coisa, se você está trabalhando demais, você está ganhando pouco. Tem alguma coisa de errado. Então, né, quem trabalha muito não ganha dinheiro, já diziam por aí, né? Então, tinha uma das minhas mentorandas que ela falava, mas eu fico aqui, assim, trabalha 3 vezes na manhã no estúdio dela e trabalhava em outro estúdio. Eu falei, então, se você tem um estúdio, que você está trabalhando no estúdio do outro? Nada contra. Mas assim, você tem o seu negócio, né? Vai cortar a grama do seu jardim. Cuida dela, porque ela que vai ter que, né, ficar verdinha e bonita. Você pode ajudar outras pessoas? Pode. Vai fazendo a transição. Eu trabalho, sei lá, às vezes um fisioterapeuta. Eu trabalho no estúdio 3 vezes e todas as manhãs o estúdio fica fechado. Subloca aquele estúdio, né? Estúdio parado, dinheiro parado. Então as pessoas têm que abrir os Nossa. olhos, não é para você, só você trabalhar, né? Você tem que aprender a dizer não, porque às vezes as pessoas, esse abraça o mundo, no começo de carreira eu dava aula até 10 horas da noite. Mas Então aí assim, vale como hoje, experiência, né, Marjorie? Mas então, no continuar começo assim, de né? carreira, daí se você faz isso por opção, ok, mas chega uma hora que aquilo não tá divertido para você, né? Eu tenho uma aluna que é super querida, que treina comigo. E assim, ela tá evoluindo tanto e ela faz aula comigo toda terça-feira, 8h30 da noite. Oi, Dainha, minha querida. Deixa eu mandar um beijo pra Deia. Para as 2 Deias, a Provenzano e a Costa, que chegaram agora. Desculpa. Eu tenho essa aluna que eu dou aula 8h30 da noite, né? Minha Keilinha, outra aluna bailarina linda. Eu não gosto de dar mais aula à tarde. Mas assim, é uma pessoa que faz questão de treinar, se dedica e tá lá. Então, essa pessoa, eu escolhi que eu posso dar aula esse horário. Sim, é uma Porque eu paro de escolha. dar aula às 6h30 da tarde. Foi uma escolha. Né? Então, as pessoas têm que aprender a dizer não. Assim, você tem que delegar tarefas se você não dá Total. conta. Desapega um pouquinho. E às Mas isso é vezes um para processo, Marjorie, isso é um e olha de processo. fora. Eu Né? A vejo pessoa tem que que parar e olhar de fora. é vestir a camisa, né? Eu uso muito essa expressão. Você veste a camisa do profissional de Pilates e você precisa vestir a camisa do empreendedor também, né? Você tem papéis dentro do negócio, né? Então, eu falo, da mesma forma que o dono do estúdio, o profissional autônomo, ele tem a agenda dele para atender, você sabe que 8h30 da noite você vai atender a sua cliente, o seu aluno. Então você tem aquele horário. Agora, qual é o horário na sua agenda que você tem para fazer o Instagram, o marketing? Qual é o horário na sua agenda que você tem para analisar lá os inadimplentes? Quem pagou, quem não pagou? Qual é o horário da agenda que você tem para analisar se o que você está trabalhando está pagando as contas, está sobrando, tá? Não tem, a gente não veste essa camisa, né? Eu falo muito isso dentro do curso. É primeiro mudar, né? Ajustar os parafusos. E demora. Para algumas pessoas, às vezes, demora. Para mim, demorou. Eu tenho o estúdio há 7 anos, eu sou formada há 15 anos. Então, se lá atrás eu tivesse papos como esse aqui, nossa, eu já teria mudado há muito tempo. Eu demorei para mudar. Mas a partir do momento que eu vesti a camisa do dono do estúdio, eu também atendo dentro do estúdio. Eu tenho a minha agenda para atender. Agora, a partir do momento que eu sou a gestora do negócio, eu tenho a minha agenda também para aquilo. É a agenda de estar aqui com você, é a agenda de daqui a pouco olhar o financeiro, olhar o marketing, enfim. E isso também para o profissional autônomo, né? Que também tem que vender o seu trabalho. Mas demora colocar essa camisa, demora você falar não, demora você diminuir, enxugar os seus atendimentos e valorizar o seu trabalho, ou seja, colocar mais valor ali, mais para você ter um preço diferenciado. Isso é ser um profissional diferenciado, né? Trabalhar menos e ter um bom retorno, né? Financeiro, né? Que pague suas contas, que sobre, que invista.
Então, assim, eu ensino muito isso ao pessoal dentro do curso de gestão, né? É você tirar essa camisa do Pilates. Você veste na hora que você vai atender. Agora, na hora que você vai para casa ou na hora que você vai para o seu escritório, você precisa vestir a camisa do empreendedor. E demora. Agora, se vestir, as coisas fluem. E poucas pessoas têm esse discernimento. Por isso que fica aqui de dica, né? Olha onde está o gargalo, né, Marjorie? O gargalo é no atendimento, então vamos buscar o técnico. O gargalo está na sua venda, então vamos buscar técnicas de venda. O gargalo está na minha gestão, eu não consigo organizar nada no meu estúdio, então vamos procurar um curso de gestão. Mas a rodinha do rato, ó, entra ano e sai ano, entra mês e sai mês, e o que os colegas fazem? Só trabalha, trabalha, trabalha. E aí, chega no final do mês, tá todo mundo reclamando que não tem grana, né? Então, é ser E tá diferente, trabalhando, né? trabalhando, trabalhando. Quê? Então, e a pessoa fica trabalhando, trabalhando, trabalhando e não ganha dinheiro. Mas o que eu vejo Exato. muito, né? Quando você se forma, você vai procurar um estúdio para trabalhar. E geralmente o dono do estúdio tem uma situação financeira boa, né? De uma forma geral, espera-se. O que eu acho que é muito comum, a pessoa vai lá, acha que aquilo é fácil, né? Se tem uma boa gestão, vamos falar de bons estúdios. Ela acha que ela vai fazer 6 meses trabalhar para alguém e ela abre seu próprio estúdio. Só que ela não tem a mínima noção do trabalho que é, porque em poucas formações, né? A formação que eu fiz na TC, elas dão dicas sobre essa parte, né, de empreendedorismo e tal. Mas foi o único curso de Pilates que eu fiz de formação que elas têm isso daqui. Os outros cursos que eu fiz foram Pilates puro. Raríssimo. E a Então, faculdade o muito que, menos, que né, é de... Marjorie? Não tem Na uma matéria faculdade, na não. faculdade que fala sobre isso. O que me ajuda muito é a minha primeira formação em publicidade, em marketing. Então, eu tive estudos, né? Eu trabalhei em empresa. Às vezes eu paro para pensar que eu trabalhava dentro de escritório, em horário comercial. Eu não Eu também consigo trabalhei numa empresa. imaginar. Então, assim, eu não consigo me imaginar de novo entrando às 8 da manhã, saindo às Tá, 5 da tarde, em frente ao computador, né? Eu não trabalhava com movimento assim. Eu gostava de treinar desde sempre. Mas as pessoas esquecem que você ser professor não tem nada a ver. Nada. Você ser o dono do estúdio, você ser um empreendedor. Porque eu já até estava conversando com a minha chefinha Fê, né? Então, assim, eu brinco. Eu não quero ter estúdio, eu quero ir embora e não levar chave. Eu não preciso me preocupar. Não faço isso, tá, gente? Se acabou o papel do banheiro, se o ar-condicionado quebrou, né? Se a Se porta precisa de aconteceu alguma manutenção, coisa e se se o não aluno não precisa. pagou, né? Ah, minha dainha, obrigada. Se aconteceu isso, para mim, entre aspas, é dane-se. Por quê? Eu Porque é o sou papel que professora você exerce, do né? É a professor. camisa que você Mas veste. É, mas eu sendo, né, se for o caso de uma dona do estúdio, eu preciso ver se a conta do ar-condicionado foi paga, se ele está na boa manutenção, a higienização, se tem papel, se tem café, se tem tudo, para o dia seguinte, para outro dia. Porque se faltar alguma coisa lá, Sim. não é o professor que vai ser, olha, sabe, professora, falar, caramba, o estúdio do fulano não tá legal. Vem reclamação direto para E isso cima. é o que aparece, né, Marjorie? Fora o que fica no bastidor, né? Que Sim, você, enquanto gestor, você precisa dar conta. Mas é possível. A sim, é gente é possível. possível, mas com conhecimento. É possível com informação, né? Não, Sim, mas não as pessoas achando têm que que. ter essa cabeça que, uma vez que você é professor, não adianta você abrir um estúdio sem experiência ou sem nenhum suporte. Não dá Exato. certo. Dá Porque o você vai exemplo da fechar as faculdade. portas. Quando você terminou a faculdade de educação física e quando eu terminei a faculdade de fisioterapia, a gente foi habilitado a trabalhar com a profissão. Então eu falo que a gente foi educado a trabalhar para os outros, porque a gente não tem Sim. uma matéria na faculdade de empreendedorismo. A gente não tem uma cadeira que fala sobre gestão, E assim, na negócios, época nada que eu me disso. formei, não existia nem essa palavra Nem praticamente. essa palavra, pois é, lá, anos atrás, né? Provavelmente deve ter sido mesmo a época minha, 2005 que eu me formei. Então, assim, Me formei antes. Eu acho que antes. É, então, vamos assim, lá. a Essa gente parte tem não que faz parte da entender, live, continua. a gente tem que entender que a gente tem o conhecimento técnico, né? Conhecimento técnico para atender com você, para dar aulas de agora. E o conhecimento administrativo, financeiro, contábil, para você abrir um comércio.
né? Porque o estúdio de Pilates é um comércio. Então, tem jeito, mas o profissional precisa vestir essa camisa e entender que ele precisa de um passo a passo, de um método, de uma organização, além de melhorar a sua capacidade técnica, né? Fazendo cursos de Pilates, fazendo cursos de aprimoramento, Isso a aperfeiçoamento, gente já sabe que é o reciclagem. mínimo, né? Isso a Exatamente. gente já E falou, igual o importante, porque bujão de gás, você tem que... não adianta você fazer um Pode falar. curso que você fez há 10 anos atrás e nunca mais você reciclar, treinar, também não Ter uma adianta. atualização. Treinar, assim, se você não treina, desculpa, você não é um profissional. Podem falar o que Entendi. quiser. Porque se você Verdade. não vai entender no seu corpo, como que você vai entender? Assim, já entender no próprio corpo não é fácil. Como que você vai Sim. querer E como transpor que isso você para o vai dar corpo do comandos, outro? né? Não vai dar comando nenhum. Daí você tem que criar umas coisas lá mirabolantes. Não vai funcionar. Né? Então, assim, você precisa de conhecimento técnico, né? Aqui a gente está falando de Pilates, então você tem que saber de Pilates, saber muito bem, né? E não fazer qualquer cursinho meia boca de um final de semana ou de 24 horas, porque isso não forma ninguém. É diferente de um workshop, de uma atualização, né? Então você tem que ter uma boa base. A partir daí, você tem que saber onde você vai amarrar lá o seu burro. Você tem perfil de empreender? Você tem um caixa de pelo menos 6 meses ali? Porque enquanto você é professor, você recebe. Ali, quando você acaba de abrir o seu negócio, você está com essa verba para às vezes não ter alunos por 6, 8 meses? Não é isso que a gente quer, mas você tem que estar preparado para isso. Você fez a Total. sua Esse é organização para te segurar. financeira? Você fez todas as questões de processo? Quando o aluno novo chegar, o que, que você vai fazer, o que, que você não vai fazer? Né? Você vai trabalhar sozinho? Você vai ser uma eu-presa? Você é a sua própria empresa? Você vai dar conta do negócio? Né? Que geralmente professores de Pilates, acho que a maior parte, 90%, são mulheres. Né? E mulheres também têm a questão de cuidar da casa, não falando de uma forma machista, mas é o que acontece. Então, assim, você vai ter o ritmo de cuidar da sua casa, cuidar do seu estúdio enquanto empreendedor e profissional. Então, assim, isso tudo Identificar você vai tudo ter que isso, né? balancear, porque assim, ser dona de estúdio deve ser muito legal para quem quer, né? Mas será que Total. você tem esse perfil? Eu tenho essa minha cabeça que hoje não é meu perfil. Eu me dou muito bem enquanto professora. Sim. Mas hoje eu não quero dividir o meu tempo. Eu prefiro tirar esse tempo e sair para dar curso fora. Que às vezes você vai Sim. esquentar a sua cabeça lá no final de semana, ajustando qualquer BO que deu na sua empresa, né? Com essas chuvas todas que tem caído. Sei lá, caiu o teto do estúdio, alagou o estúdio. Você tem que passar o final de semana lá, Sim. arrumando. Então, são coisas que você tem que colocar na ponta do lápis, pensar direitinho, se organizar para que isso dê certo. E não sair abrindo como a gente vê por aí, né? E Não, persistindo porque em senão vão algo sair que fechando, né? exatamente, como muitos, né, acabaram fechando na pandemia. Márcia, a gente ficaria aqui horas e horas papeando, né? Mas o Instagram já começa a me dar sinais aqui, a travar de que tá no finalzinho. Então, assim, antes da gente encerrar, acho que você já falou muito bem aí o que você pensa, o que você, como você trabalha, né? Como você tornou o seu nome, né? Um referencial no Pilates, porque você é um profissional diferenciado no mercado. Então, assim, só para a gente finalizar, eu queria só que você deixasse uma mensagem para quem está precisando se diferenciar, por onde que essa pessoa começaria. E a gente encerra aí desde já agradecendo aos colegas aí que participaram ao vivo e também os que assistiram aí no gravado. Bom, obrigada mais uma vez pelo convite, para todo mundo que assistiu e para quem vai assistir. Você tem que ser um bom profissional, faça o seu melhor, né? E não fique, ai, mas quando eu fiz o curso tal não era legal. Não nega seu passado, né? Tira tudo de proveito, né? Não lembro de quem é a frase, mas nem tudo é ruim, às vezes serve de mau exemplo, né? Então você sabe que às vezes aquilo que você fez no passado, para quem trabalha com pesquisa, eu trabalhei com muito tempo de pesquisa, né? Quando eu estava em uma das pós-graduações. Todo mundo quer fazer a pesquisa e assim, o trabalho dá um baita de um resultado. Nossa, teve uma super diferença estatística. Mas as pessoas esquecem que aqueles trabalhos que não deram uma boa diferença estatística, eles ajudam as pessoas a não cometer aquele mesmo erro. Você salva o tempo das pessoas, né? Então, assim, você fez algo que não foi legal, anota para você não repetir e ter um bom processo. Você não está satisfeito com a sua formação? Vai atrás de pessoas de referência. Pegue informações antes de se meter a fazer 1000 outros cursos.
né? Eu já falei isso quando eu estava fazendo uma sequência de lives, não adianta ter uma gaveta cheia de certificado e o corpo zero de informação. Então você tem que ter uma boa base, achar os seus pontos fortes, daí você destaca eles. E os pontos fracos não é para esconder, não. Vai trabalhar até ele ficar forte. Então você precisa disso. A gente precisa aprender. Enquanto a gente aprende, a gente está vivo. Né? Então não é vergonha não saber. O que não pode fazer é fazer errado. Uma vez que você sabe, não erre. Né? Não faça aquilo de propósito. Se você sabe que está errado, tenha caráter. Então, aquilo não deve ser feito. Você falou, não deve ser feito. Não minta para o seu cliente, não minta para você mesmo, não passe informação falsa, né? Não ensina aquilo que você não sabe. E não vai tentando abraçar o mundo com os braços e com as pernas, né? Vai devagarzinho, todo mundo tem um processo, né? Então não é do dia para a noite que a gente tem o conhecimento, é com tempo e dedicação. Quanto de tempo? Vai depender da sua capacidade mental. Pode ser um mês, pode ser um ano, podem ser 10 anos. Mas respeita o seu processo, mas não desiste dele. Né? Nada é de graça, nada, nada, nada. Então, vai atrás, tenha paciência e certifique-se que você está no meio de pessoas que vão te levantar para cima. Levantar, né? Levantar para cima não. Mas tem uma outra frase que eu gosto: se você é o melhor da sua mesa, você está sentado na mesa errada. Você tem que estar sempre ao redor de pessoas que vão fazer você se sentir, não pequeno, essa putz, eu queria ser igual a esse. Aprender, Porque né? senão você não tem inspiração, né? Você não vai correr atrás de outras coisas. Então, sempre que possível, troque de mesa com um bom cardápio. Acho que é Muito isso. bom. Muito bom, Marjorie. E Tá para bom. fechar, tem outra frase que eu gostaria de deixar. Quando as coisas forem mal, consulte o manual. Quando as coisas forem bem, consulte ele também. Então, que as pessoas tenham aí manuais, né? Tanto de bons profissionais, inspiração, Sim. pessoas de vivência, Ou bons experiência. Assim. mentores, Isso aí, bons mentores, isso mesmo. que às vezes é um Obrigada, manual Marjorie. ambulante. Eu que Obrigada agradeço. mais uma vez, tá? Eu tenho certeza que você vai estar à disposição das pessoas aqui para responder dúvidas, então eu também. Obrigada a todas as pessoas aqui que participaram, que mais papos como esse possam ser expandidos, né, para poder ajudar a mais colegas de Pilates e a gente continuar com o nosso bom trabalho de Pilates aí por muitos anos. Obrigada, tá, Marjorie? Sempre. Brigadão. Um beijo grande para vocês. Boa noite. Bons treinos. Bom descanso. Isso mesmo. Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.